Se você deixa para depois, para segunda-feira, significa que não é importante para você e pode ser deixado para depois. Gente, nós precisamos em muitos momentos da vida passar por perdas para que a gente possa se desenvolver. Para de encarar as suas perdas só como algo muito prejudicial. Algumas perdas, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, é assim ou não é? Como a maturidade chega? Com os desafios da vida. Como nós descobrimos que somos fortes? Quando somos desafiados com as dificuldades, não é assim? Enquanto tudo está bem, a gente acha que não daria conta de uma situação extrema. Mas nós descobrimos que somos capazes, inclusive, de sobreviver à morte de alguém que a gente ama. Somos ou não somos? Então, algumas perdas são necessárias para a nossa maturidade, para que elas cheguem na nossa vida. No nosso cérebro é exatamente isso. É impossível acontecer uma maturidade cerebral sem uma perda significativa de neurônios, para que as conexões entre aqueles que sobrevivem possam acontecer da forma mais eficiente possível. Ok? Entenderam isso? Comecem a olhar para as perdas de vocês de uma forma um pouquinho diferente, tá? Independente da sua idade, comece a acreditar que você pode melhorar a performance do seu cérebro. Sabe aquela ideia assim? Ai, na minha idade não, eu não posso voltar a estudar não, eu não sou capaz não. Sem dúvida nenhuma que dependendo da nossa idade e das histórias que já passamos, nós vamos enfrentar um pouquinho mais de dificuldades do que uma criança. Porque ela tem uma condição, sem dúvida nenhuma, de aprender com um pouco mais de facilidade alguns conteúdos do que nós que somos adultos. Mas é possível sim desafiar o seu cérebro para você ir além daquele lugar que você se encontra hoje, ok? E isso é importante por quê? Porque nós precisamos sair do comodismo cerebral. Nós estamos assim, ai não é para mim, meu tempo já passou. Quando eu escuto alguém falar assim, olha não, meu tempo, por exemplo, de fazer uma graduação já passou. Algumas pessoas não pensam assim? Eu sempre faço uma pergunta. Você acredita que 4 anos da sua vida passarão? Acredito, passarão. Você escolhe como chegará lá depois desses 4 anos. Tendo feito algo significativo ou não, porque o tempo vai passar. E você pode se influenciar na forma que você estará quando esse tempo passar. Se desafiem. O nosso cérebro, ele é capaz de vencer alguns desafios. Mas você precisa acreditar nisso e eu vou te ensinar uma coisinha sobre motivação daqui a pouco, tá bom? Se eu esquecer, vocês me cobrem. Porque a gente também pensa motivação um pouquinho diferente, muitas vezes, do que as neurociências têm ensinado pra gente o que é motivação. Posso já explicar? Para depois eu não esquecer? Que eu sei que eu não coloquei aqui. O que a gente pensa de motivação? O que a gente aprendeu? Eu quero, eu vou lá, faço e aconteço, não é assim? É só querer que acontece? Será que é assim para o nosso cérebro? Se fosse assim, as meninas vão entender melhor agora o que eu vou falar. Final do ano vai acontecer o casamento daquela prima. E você quer chegar no casamento com uns 3 quilinhos a menos, que é só o que falta para perder, para caber naquele vestido lindo, maravilhoso, não é? Você tem uma grande motivação, não tem? O casamento é algo que você quer, não é? Por que muitas vezes você vai frustrada para o casamento da prima? Sem perder os 3 quilos. Mas você não tinha um motivo certo? Não tinha toda uma argumentação suficiente para sustentar a mudança, o emagrecimento? Por que você não conseguiu? Porque nós entendemos motivação diferente do que ela é. A motivação não é assim, eu quero e vai acontecer. Porque na verdade, para o nosso cérebro, motivação mesmo, aquela coisa assim inata, que eu não preciso fazer muito para querer e acontecer e fazer, é para poucas coisas. Então, o nosso cérebro, ele tem somente um repertório muito pequeno, que ativa o sistema de recompensa assim, nos lança para aquela atividade. Para o resto, emagrecer, exercício físico, sabe como que a gente faz? 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Não existe um segredo. Porque se for assim, ai, porque eu preciso, tem toda uma argumentação, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. É 1, 2, 3, levanta e vai fazer. Já decidiu? É bom? Por exemplo, exercício físico. Quem aqui tem dúvidas de que o exercício físico é uma coisa que a gente pode deixar de lado? A gente não pode, né? Tem que fazer exercício físico. E por que a gente promete que vai começar na segunda-feira e a gente não começa? Primeiro, quando a gente fala que vai começar depois, na segunda-feira, nós já estamos dizendo para o nosso cérebro que não é tão importante para fazer parte do presente. Pode ficar para o futuro. Entenderam isso?
Se você deixa para depois, para segunda-feira, significa que não é importante para você e pode ser deixado para depois. O presente é construído pelo nosso cérebro, por experiências do passado e projeção quanto ao futuro. Isso constrói o presente. Posso te fazer uma pergunta para você levar para casa? Como você tem visto as suas histórias? Toda a sua experiência, como tem chegado para você? E como você tem olhado para o seu futuro? Porque o seu presente depende destas duas visões que você tem. Não é só para o nosso cérebro que as coisas acontecem assim, mas para nos constituirmos como seres humanos que vivem neste presente, nós somos formados pela nossa história e pela nossa esperança ou desesperança. O que eu penso do futuro, sobre o futuro, vai ter um impacto sobre quem eu sou hoje. É assim ou não é? Se eu achar que eu não tenho capacidade de passar no vestibular, eu nem vou estudar direito. É ou não é? Se eu acho que eu jamais vou ser escolhida para uma promoção lá no meu trabalho, nem vou me esforçar tanto. Não faz parte. Ou se um dia me disseram que eu não sou capaz, eu de fato posso viver hoje na mediocridade. Entendem isso? Então pensem, o presente de vocês é resultado do passado e como vocês pensam que será o futuro. E a vida é o que acontece hoje. Entendem? Vida é o que acontece hoje. E eu gostei que uma vez ainda na faculdade, li uma frase que dizia assim: vida é o que acontece enquanto planejamos o futuro. E de uma forma mesmo falando assim, puxa, as coisas estão acontecendo aqui e nós estamos esperando o futuro para trazer sentido. Quando os meus filhos forem maiores, quando eu comprar minha casa própria, quando eu terminar a graduação. Mas sendo que a vida está acontecendo hoje. Então olha para esse presente. Ele é resultado daquilo que vivemos no passado, mas também a forma que olharmos para o futuro precisa trazer sentido para esse presente. Reflitam sobre isso.